e nós vamos dar uma palavra de vitória para você. Uma palavra baseada na oração que Jesus fez. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, do versículo 9, quando Jesus faz esta oração, ensinando aos seus discípulos, que é uma oração modelo, que é uma oração orientadora, quando Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir agora que a ministração da tua palavra seja uma palavra revelada aos corações dos nossos amados que estão nos assistindo. Ó Pai querido, e aqueles que aqui estão no templo, que tu nos abençoes, que nós sejamos ministrados, que haja edificação, que haja correção, que haja chamamento divino, em nome de Jesus. Amém? Eu aprendo 4 lições com este texto. Este texto é muito rico. 4 lições que são fundamentais para a minha vida. Não é? Eu aprendo nesse texto paternidade, provisão, perdão e proteção. 4 coisas que eu tenho aprendido com a oração modelo de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo que precisamos de muita oração. Esse momento de pandemia, esse momento de coronavírus, esse momento dessa insegurança econômica, muitas pessoas estão com as suas lojas fechadas. Muitas pessoas que eram trabalhadores informais estão impedidos de trabalhar. Muitas pessoas que estão receosas de uma enfermidade. Muitas pessoas que, devido à pandemia, estão vivendo em comum dentro de sua casa. E com isso, com essa vida debaixo de um mesmo teto, desde o final do mês de março, está começando a dar problema em casa. As pessoas estão começando a sofrer um problema de conflitos relacionais, marido com mulher, não é? Pais com os filhos. Naquela casa, então, que a mulher, quando o marido saía, ela dizia assim: graças a Deus que ele foi trabalhar. Oh, agora só à noite que eu vou vê-lo novamente. Você já imaginou como é que está essa gente? E tem que viver com o dito cujo o dia inteiro, ou com a dita cujo o dia inteiro. Está vendo o quê? Atrito. Não é? Então é preciso muita oração para a gente vencer esse momento. Eu não digo que nós estamos isolados nem confinados, mas nós estamos protegidos pela graça de Deus, pela bondosa mão de Deus. O Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo, o Senhor está dirigindo a nossa vida. Então a gente tem que orar. Orar para Deus dar sabedoria para a gente se relacionar bem na casa da gente.
Orar para que essa enfermidade não chegue na vossa porta. Orar para que Deus dê a provisão necessária para nosso sustento. Então nós vamos nesta noite aprender com esta oração de Jesus o que é que ele nos ensina. Primeiro, Jesus nos ensina paternidade. Jesus diz assim: e vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Paternidade, Deus é Pai. Um bom pai, o que é que ele faz? Um bom pai, ele cuida dos seus filhos. Um bom pai, ele cuida dos seus filhos. Então, ele sabe proteger o seu filho. Ele sabe com quem o seu filho anda. Ele sabe aquilo que o seu filho precisa saber fazer. Então, ele é o melhor amigo do seu filho. Um pai exemplar, ele é o melhor amigo do seu filho. E se você não for o melhor amigo do seu filho, o traficante será. Então você tem que ser amigo, cuidar do seu filho. Então Deus, ele cuida da gente em todas as nossas necessidades. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada para o Salmo 23, esse salmo maravilhoso, e a Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é nosso pastor. É Ele que cuida da gente. Você está dormindo? O Senhor está cuidando de você. Você está no trabalho? Deus está cuidando dos seus filhos. Então Ele é Pai. Jesus, quando Ele fazia a sua oração, chamava o Pai de Abba. A tradução para a palavra Abba quer dizer paizinho. Ele tinha intimidade com seu pai. Ele tinha ligação com seu pai. Jesus, ele orava todos os dias ao Pai. Mas por que Jesus orava se ele era o Filho de Deus? Para nos deixar exemplo e para dizer que ele dependia do Pai. Nós dependemos de Deus. O Pai também, ele respeita os seus filhos. Ali no filho pródigo nós temos a parábola, no Evangelho de Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. O filho chegou para o pai e disse: Senhor, meu pai, eu quero a minha parte da fazenda, da herdade, eu quero a minha parte da herança, porque eu estou de sapato cheio dessa casa. Eu não aguento mais viver aqui. Eu não aguento viver nessa casa, nesse relacionamento aqui, com essa vida que eu estou vivendo. Eu estou cansado. Isso é uma paráfrase minha, viu? Não tem no texto não, mas eu imagino que tenha sido. Aí ele pegou
arrumou a sua mala, pegou o seu dinheiro, saiu. Nós temos na Bíblia o pai dizendo assim: filhinho, não faz isso não. Que é isso? A Bíblia não diz que o pai foi cheio de mimimi. Ele respeitou. Você quer? Ah, você quer ir embora? Você quer a sua parte? Toma. Eu me lembro quando eu era adolescente, o meu irmão chegou um dia que ele disse assim para minha mãe: ó, eu vou embora que eu não aguento mais viver nessa casa. Aí ele arrumou as coisas dele. Eu disse: caramba, meu irmão adolescente vai embora, para casa de quem que ele vai? Aí ele pegou um lápis e escreveu na porta do nosso quarto antes de ir embora. Eu disse: caramba, ele foi embora mesmo. Aí ele botou assim: mamãe, estou indo embora, não aguento mais, mas quando eu chegar à noite, por favor, a minha comida na boca da panela. A minha mãe, que já sabia que ele não tinha para onde ir, que ele precisava da nossa casa, ela foi sábia, ficou caladinha. Ele voltou à noite, bonzinho, bonzinho, bonzinho. Barriga cheia, quarto arrumadinho, cuidado. O filho pródigo, o pai, ele respeitou os limites do filho. Você quer ir? E quando o filho chegou, qual foi a sua atitude? O pai foi acolhedor. Deus, quando a gente erra e sai dos caminhos do Senhor, e quando a gente volta, Ele sente alegria. Ele não joga em rosto nada de errado que nós fizemos. Nada de errado, porque Deus é misericórdia. A Bíblia diz assim: se não fossem renovadas as misericórdias do Senhor, todos os dias nós seríamos consumidos. Então Deus é Pai, renova a sua misericórdia. Eu erro, caio, Ele está lá, estende a sua mão, vamos levantar, meu filho. Ele acolhe. Deus é um Deus de oportunidade. Deus é um Deus de misericórdia. O que toca o coração de Deus? Uma vida arrependida. O que toca o coração de Deus? Uma vida arrependida. Vamos na Bíblia. 2 personagens: Judas e Pedro. Um negou e o outro traiu. Pedro arrependeu-se. Arrependimento mudou a mente dele. Eu fiz errado, eu neguei o meu Senhor, e ele voltou e Jesus o curou. Lá no lago de Genezaré, não é? No mar da Galileia, lá estava Pedro à beira da praia, e Jesus assando um peixe, e olhou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu tenho amizade por ti. Ali ele usou, primeiro Jesus usou o verbo filéu, amizade. Tu tens amizade por mim? Agora, Pedro agora é questionado pela terceira vez, e Pedro se lembrou que quando ele estava no pátio, à beira de uma fogueira, ele negou Jesus 3 vezes, e à beira de uma fogueira, agora Jesus está restaurando a vida daquele filho de Deus.
Quando ele disse, Pedro, agora ele usa o verbo agapau, amor divino, amor total. Pedro, tu me amas realmente? Senhor. Aí Pedro se lembrou, tu sabes que eu te amo. Ele foi curado, ele foi restaurado. E depois daquele encontro com Jesus, porque Pedro já havia desistido da fé, já havia desistido do apostolado, já havia desistido de seguir e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mas Pedro, naquele momento, ele foi restaurado. Deus é Pai e restaura, nos restaura. Estabelece em nós uma nova vida. Deus é um Deus de oportunidades. É um Deus que olha para as nossas carências, deficiências, e Ele quer nos restaurar. Mas é preciso arrependimento. Judas seguia Jesus 3 anos e meio. Nos diz a palavra que Judas, ele era um homem chamado ao apostolado. Ele seguiu Jesus, Jesus honrou Judas, deu a ele o lugar de tesoureiro do colégio apostólico. Ele viu 3 anos os milagres de Jesus, ele acompanhou 3 anos a multiplicação dos pães 2 vezes. Ele viu Jesus em todos os sentidos. Mas aquele homem nunca se arrependeu, nunca quis mudar de vida. Nos diz o texto que ele amava dinheiro. Ele amava mais o dinheiro do que a Jesus. E naquela abertura da sua vida, o diabo entrou. Nos diz o texto, que é próximo ao texto da celebração da ceia, diz assim: e o diabo entrou no coração de Judas. E ele não se arrependeu, ele teve remorso e deu cabo da sua própria vida. Então Deus é como um filho pródigo. A parábola ali não devia ser parábola do filho pródigo, deveria ser parábola do pai misericordioso. Porque o que me chama mais atenção é a misericórdia daquele pai. Aquele pai recebeu gostosamente o filho, mandou matar um bezerro cevado, botou sandálias novas, colocou um anel de valor no dedo daquele seu filho. Vamos fazer uma festa. E é assim que o pai faz com a gente. Quando a gente se arrepende, ele faz uma festa. Então aprendemos a paternidade. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, que é muito importante, é quando fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Provisão. A provisão é de Deus. Esse texto é Jeová Jireh, Deus provedor. Esse texto aparece, Deus como provedor, naquela experiência de Abraão com seu filho Isaque. Quando eles estavam caminhando, e Isaque perguntava ao seu pai Abraão, porque eles iam fazer um sacrifício. Aí Isaque perguntava: pai Abraão, aonde é que está o animal para o sacrifício? E Abraão respondia para ele: Jeová Jireh, Deus proverá. Jeová Jireh. Vamos repetir? Deus proverá? Mais uma vez? Deus proverá. Pastor, eu estou debaixo dessa pandemia. Como é que vai ser o sustento depois da minha família? Aí a gente responde: pastor,
que é que eu vou fazer com as minhas dívidas que eu estou acumulando? Respondam. Pastor, eu não sei o que é que vai ser do meu emprego lá, quando eu voltar para trabalhar. Eu entrei naqueles meses que o governo deu. Deus proverá, meu filho, é o Jeová Jirê. O maná, ele desce a cada dia. O sustento do Senhor é a cada dia, mas tem gente que quer o sustento por atacado. E Deus não dá o sustento para atacado, não. Jesus disse no final do Sermão da Montanha, que ele fala sobre esse assunto, Jesus disse assim: basta a cada dia o seu mal. Mateus 6:34, a última afirmação de Jesus. Basta a cada dia o seu mal. Eu tenho minha comida para amanhã, glória a Deus. Eu não tenho, vou orar pedindo para que Deus abra uma porta. Eu me lembro do pastor Miranda Pinto, que era pastor da Igreja Batista do Meia, muitos anos atrás, há uns 60 anos atrás. Pastor Miranda Pinto, ele inaugurou um trabalho de acolhimento de idosos. E vivia pela fé aquele acolhimento de idosos. Muitas das vezes faltavam as coisas, a mesa estava vazia e ele dizia para aqueles velhinhos o seguinte: vamos orar. E acontecia um milagre. Uma vez eles estavam orando, não tinha nada para comer. Aí bateu alguém na porta. Aí eles foram ver, era um homem da padaria que estava levando para ali todos os mantimentos: pão, manteiga, pão doce, leite, café. A provisão vem de Deus. Não fica preocupado, não. Olha o que Paulo fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Meu irmão, fica tranquilo. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Ele vai abrir uma porta para você. Deus vai abrir uma porta. Não fique assim, não. Nós temos na palavra de Deus, no Salmo 37, verso 25, uma palavra linda que diz assim: fui moço, agora sou velho, mas nunca vim desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha só que coisa maravilhosa. Promessa da palavra de Deus. Em Filipenses 4,19, Paulo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus supre. Tenha contentamento. Basta cada dia o seu mal. Eu sei que está contente com muito e sei que está contente com pouco. E outra, do pouco Deus faz muito. Do pouco Deus multiplica. Deus faz milagres. Terceira palavra que eu vejo. Neste texto, quando perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdão. Perdão é um ato da vontade, perdão não é uma emoção. Pastor, eu não consigo perdoar porque... Não, você não consegue perdoar, não. Você tem um sentimento de falta de perdão. Você tem que cumprir o mandamento de Deus. Perdoar é um mandamento. Quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, não é abençoado por Deus.
Quem não perdoa, ele chama para si um algoz. Ele chama o diabo. Tem gente que está sofrendo na mão do diabo que até hoje não perdoou. Não perdoou o pai porque fez alguma coisa, não perdoou o esposo que fez alguma coisa, não perdoou a mulher porque fez alguma coisa, não perdoou o filho que fez alguma coisa. O camarada vai vivendo naquela vida, aquela vidinha de amargura, aquela vidinha desgraçada. Ele não vive, ele vegeta. Por que ele vegeta? Porque ele está com aquela amargura dentro dele. Ele deixou que as suas emoções fossem contaminadas. Perdão é um ato da minha vontade. Eu perdoo. Pastor, eu perdoo, mas não esqueço, lógico. Agora, uma diferença entre perdoar e não perdoar, qual é? Quando você perdoa, você olha a pessoa que fez uma falta com você e não causa nenhum mal-estar em você ver aquela pessoa. Agora, quando você não perdoa, você diz assim: lá vem aquele desgraçado, aquele desalmado, aquele cara que não vale nada, aquilo que ele fez, até hoje eu me lembro. É falta de perdão. Perdoai para serdes perdoados. Senão você chama um algoz para você. Foi feita uma pesquisa que o câncer, ele tem íntima ligação com o nosso emocional. Pessoas que não perdoam e que cultivam falta de perdão durante toda a sua vida, aquilo dali é um elemento negativo nas suas emoções, que vai exponenciar a possibilidade deste mal terrível, o câncer, se localizar em alguma área da sua vida. É provado isso. Então, temos que perdoar, é um ato da vontade. Eu me lembro, mas lógico, porque você não vai sofrer uma amnésia, que é a ausência de memória do fato ocorrido. Isso não existe. Mas você vai se lembrar e vai dizer: ele me fez isso, mas eu já perdoei em nome de Jesus. Em último lugar, proteção. Olha o que diz o texto: e não nos induz à tentação, mas nos livra-nos de todo o mal. Eu gosto mais de uma outra tradução que diz assim: e não nos deixes cair em tentação, porque Deus não induz ninguém à tentação. A tentação vem do diabo. A tentação vem do mundo. Quando você liga o teu celular e vê aquela peladona do terceiro andar. É o mundo. Vem lá no teu celular. Celular pode ser uma bênção. Celular pode ser um olho de Deus ou pode ser um olho de Satanás na tua vida. É melhor você entrar no céu sem celular do que ir para o inferno com o teu celular que te leva a pecar. Pastor, palavra dura essa, é dura para mim também, que eu tenho que a cada dia estar me vigiando. Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca mesmo. Se o Google está te trazendo um problema, tira o aplicativo do Google. Se o Instagram está te trazendo um problema nessa área, tira. Pastor, eu vou tirar o Facebook da minha vida. Por quê, pastor? Porque eu gosto de fazer uma fofoca pelo Facebook. Eu adoro uma fake news. Eu sou o senhor da fake news. Tem gente que é assim. Então, meu irmão, o Senhor diz assim, ele fala na oração, Jesus, e não permita
que eu caia em tentação. E para a gente não cair em tentação, a gente tem que o quê? Orar e vigiar. Um irmão aqui da igreja, uma vez eu disse assim, irmão, por que que o irmão, quando ora, o irmão fecha um olho e deixa o outro aberto? Ele disse, pastor, porque com esse que eu estou fechado, eu estou orando. E com o outro que estou aberto, eu estou vigiando. Vigia, irmão. Vigia com o que você fala. Vigia o que você vê. Vigia o que você conversa. Vigia as tuas redes sociais. Ora, Senhor, me livra. Entrou um pensamento ruim na sua cabeça, escuta, presta atenção que eu vou te ensinar uma coisa importantíssima. Quando vir um pensamento ruim na sua mente, você tem 5 segundos para liberar aquele pensamento ruim, para enfrentar. Se você não enfrentar, começar a cultivar aquele pensamento, ele vai dominar o seu pensamento. E aquele pensamento vai se tornar um sentimento. E aquele sentimento vai se tornar uma atitude. E aquela atitude vai se tornar um caráter. E aquele mau caráter que você vai adquirir por um pensamento ruim, cultivado, vai se tornar um destino na sua vida. É lógico. Então, quando você tiver um pensamento ruim, seja que for, raiva, ira, qualquer sentimento, lascívia. Pastor, o que é essa palavra na Bíblia? Lascívia. Lascívia é cultivo de pensamentos impuros. Aí você fecha os olhos ou deixa os olhos bem abertos, se você estiver dirigindo um carro, senão você vai bater no poste, e você diz assim, Espírito Santo de Deus, retire esse pensamento da minha mente, e o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Agora você tem que fazer isso. Não nos deixes cair em tentação. Eu vou falar aqui, vocês vão repetir comigo. 4 aprendizados nesta oração de Jesus. Primeiro, vocês vão repetir, paternidade. Segundo, provisão. Terceiro, perdão. Quarto, proteção. Deus é Pai. Deus dá toda a provisão. Deus nos perdoa se perdoamos. E Deus não nos deixa cair em tentação quando nós procuramos nos refugiar nele. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Amém? Você que está em casa, diga amém com todos que estão.